O livro de Enoque. Capítulo 90. Eu vi como dessa forma pastoreavam 35 pastores, e cada um cumpriu o seu tempo, como seus antecessores. Depois outros acolheram para pastoreá-los a seu tempo, cada pastor no seu período. Então na visão eu vi chegar em todas as aves do céu, águias, gaviões, milhafres e abutres, as águias que comandavam todos os demais pássaros. E começaram a comer ovelhas, arrancando seus olhos e devorando suas carnes. A ovelha então clamou, pois suas carnes foram devoradas pelos pássaros. Eu também clamei, e gemi em meu sono contra os pastores que cuidavam do rebanho. E olhei enquanto as ovelhas eram comidas pelos cães, pelas águias e pelos corvos. Eles não deixaram seus corpos, nem sua pele, nem seus músculos, e somente seus ossos restaram, até seus ossos caíram sobre o chão, e a ovelha ficou diminuída. Eu também observei durante o tempo que 23 pastores estavam cuidando, os quais contemplaram seus respectivos períodos, 58 períodos. Então pequenos cordeiros nasceram daquela ovelha branca, que começaram a abrir seus olhos e a ver, chorando pela ovelha. A ovelha, porém, não clamou a eles, nem ouviu o que eles lhes diziam, mas ficou muda, cega e obstinada em maior intensidade. Eu vi na visão que os corvos voaram sobre aqueles cordeiros, que eles agarraram-nos e que seguraram um deles, e rasgaram a ovelha em pedaços, e os devoraram. Eu vi também que chifres cresceram nos cordeiros, e que os corvos voavam sobre seus chifres. Eu vi também que um grande chifre brotou no animal entre as ovelhas, e que seus olhos estavam abertos. Ele olhou para elas, seus olhos estavam bem abertos, e ele clamava para elas. Então o carneiro viu, todos eles correram para ele. E enquanto isso, todas as águias, os corvos e os gaviões estavam ainda levando a ovelha, voando sobre ela e devorando-a. A ovelha ficou em silêncio, mas o carneiro lamentou e chorou. Então os corvos contenderam e lutaram com ela. Eles desejaram entre eles quebrar seu chifre, mas eles não prevaleceram contra ele. Eu olhei para eles, até os pastores, as águias, os corvos e os gaviões vieram, os quais clamaram aos corvos para quebrar o chifre do carneiro, para contender com ele e para matá-lo. Mas ele lutou com eles e clamou para que a ajuda pudesse vir a ele. Então eu percebi que um homem veio, que escreveu os nomes dos pastores, o qual subiu diante do Senhor das ovelhas. Ele trouxe assistentes e fez com que cada um visse descendo para ajudar o carneiro. Eu percebi também que o Senhor das ovelhas veio a elas com ira, enquanto todos aqueles que viram-no fugiram. Todos caíram em seu tabernáculo diante de sua face, enquanto todas as águias, os corvos e os gaviões se reuniram e trouxeram com eles todas as ovelhas do campo. Todos vieram juntos e impediram de quebrar o chifre do carneiro. E eu vi como aquele homem, que escreveu o livro por ordem do Senhor, abriu o livro sobre o extermínio que aqueles últimos 12 pastores perpetraram e mostrou ao Senhor das ovelhas que eles haviam matado muito mais do que os seus antecessores. Eu vi também que o Senhor das ovelhas veio a elas, e tomando em sua mão o cetro de sua ira preso na terra, que se dividiu ao meio, enquanto todos os animais e pássaros dos céus caíram sobre as ovelhas, e afundaram na terra, que fechou-se sobre eles. Eu vi também que uma grande espada foi dada às ovelhas, que saíram contra todos os animais do campo para matá-los. Mas todos os animais e pássaros do céu fugiram de diante da sua face. E eu vi um trono erguido numa terra deleitável. Sobre ele assentava-se o Senhor das ovelhas, o qual recebeu todos os livros selados, os quais foram abertos diante dele. Então o Senhor chamou os primeiros 7 de branco,
e ordenou-os trazerem diante dele a primeira de todas as estrelas, a qual precedeu as estrelas que se assemelhavam parcialmente à forma de cavalos. A primeira estrela que caiu primeiro, a eles trouxeram diante dele. E ele falou ao homem que escreveu em sua presença, o qual era um dos 7 de branco, dizendo: Toma aqueles 70 pastores, as quais eu entreguei as ovelhas, e os quais, recebendo-as, mataram mais delas do que eu ordenei. Eis que eu vi-os todos amarrados, em pé diante dele. Primeiro veio no julgamento das estrelas, que, sendo julgadas e consideradas culpadas, foram para o lugar da punição. Elas confiaram-nas a um lugar profundo e cheios de chamas de pilares de fogo. Então os 70 pastores foram julgados e, considerados culpados, foram confiados às chamas do abismo. Neste tempo, igualmente eu vi que o abismo estava assim aberto no meio da terra, que estava cheia de fogo, e a ela foram trazidas as ovelhas cegas, as quais, sendo julgadas e consideradas culpadas, foram todas confiadas àquele abismo de fogo na terra, e queimaram. O abismo ficava à direita daquela casa, e eu vi as ovelhas queimando, e seus ossos sendo consumidos. Então ergui-me para ver a antiga casa sendo desmontada. Foram recolhidas todas as colunas juntamente com as vigas e os ornamentos. Depois tudo isso foi levado embora e colocado em lugar ao sul da terra. Eu também vi que o Senhor das ovelhas construiu uma nova casa, grande e mais elevada do que a anterior, a qual ele ligou com o antigo lugar secular. Todos os seus pilares eram novos, e seu mármore novo, também mais abundante do que o antigo mármore que ele havia trazido. E enquanto todas as ovelhas que foram deixadas no meio dela, todos os animais da terra e todas as aves do céu prostraram-se e adoraram-no, implorando a ele e obedecendo-o em tudo. Então aqueles 3 que estavam vestidos de branco, e os quais, segurando-me pela minha mão, tinham antes me feito subir, enquanto a mão daquele que falava comigo me segurava, e colocava-me no meio das ovelhas, antes que o julgamento acontecesse. A ovelha era toda branca, com lã longa e pura. Então todas as que tinham percebido e tinham sido destruídas, todo animal do campo e toda ave do céu reuniram-se naquela casa, enquanto o Senhor das ovelhas regozijou-se com grande alegria, porque todas estavam bem e tinham voltado novamente para sua habitação. E eu vi que elas abaixaram a espada que havia sido dada às ovelhas, e retornou à sua casa, selando-a na presença do Senhor. Todas as ovelhas haviam sido fechadas naquela casa, tinha sido capaz de contendê-las, e os olhos de todas foram abertos, contemplando o bondoso Senhor. Não houve entre elas quem não ouviu. E igualmente percebi que a casa era grande, larga e extremamente cheia. Depois disso, eu vi que chegou ao mundo um touro branco. Todos os animais do campo e todos os pássaros do céu temiam-no e a ele dirigiam súplicas o tempo todo. Eu vi que todas as suas gerações se transformaram e se converteram em touros brancos. O primeiro deles foi um novilho, que se tornou um grande touro, ornando-se a sua cabeça de chifres poderosos e pretos. Enquanto o Senhor das ovelhas regozijou por causa delas e de todos os novilhos, eu caí no meio deles. Eu acordei e vi o touro. Esta é a visão que eu vi, descendo e despertando. Então eu abençoei o Senhor da justiça e dei glória a ele. Depois disso, eu chorei abundantemente. Não cessaram minhas lágrimas, de modo que eu tornei-me incapaz de suportá-lo. Enquanto eu estava olhando, eles fluíram por causa do que eu vi, pois tudo estava vindo e indo, cada circunstância individual com respeito à conduta da humanidade que estava sendo vista por mim. Naquela noite, eu relembrei meus sonhos anteriores, e então chorei e me afligi por causa do que eu tinha visto na visão. Capítulo 91. E agora, meu filho Matusalém,
chama para mim todos os teus irmãos, e reúne para mim todos os filhos de tua mãe, pois uma voz me chama, e o Espírito está colocado sobre mim, para que eu possa mostrar-te tudo o que te acontecerá para sempre. Então Matusalém foi, chamou-lhe todos os seus irmãos, e reuniu seus filhos, e conversando com todos seus filhos, na verdade, Enoque disse: Ouve, meu filho, toda a palavra de teu pai, e escuta com honradez a voz da minha boca, pois eu gostaria de obter tua atenção, enquanto me dirijo a ti. Meu amado, esteja ligado à integridade e anda nela. Não te aproximes da integridade com o coração duplo, nem te associes a homens com mente dupla, mas anda, meu filho, em retidão, a qual te conduzirá em bons caminhos, e seja a verdade a tua companhia. Pois eu sei que opressão existirá e prevalecerá na terra, que no fim grande punição na terra acontecerá, e que haverá uma consumação de toda iniquidade, que será cortada com suas raízes, e toda estrutura que levantou-se passará. Iniquidade, entretanto, será renovada novamente, e consumida na terra. Todo ato de crime e todo ato de opressão e impiedade serão abraçados uma segunda vez. Quando então a iniquidade, pecado, blasfêmia, tirania e toda má obra aumentar, e quando transgressão, impiedade e impureza também aumentar, então sobre eles toda grande punição será infligida desde o céu. O Santo Senhor irá em ira, e sobre eles toda grande punição do céu será infligida. O Santo Senhor sairá em ira e com punição, para que possa executar julgamento sobre a terra. Naqueles dias, opressão será cortada em suas raízes, e a iniquidade com fraude será erradicada, sendo então eliminados da face da terra. Todos os ídolos pagãos serão abandonados, e seus templos incendiados ficarão banidos de toda a terra. Os pagãos serão lançados ao castigo de fogo, e estarão para sempre perdidos em virtude da ira e da terrível condenação. Os justos, porém, despertarão do seu sono, e prevalecerá a sabedoria que lhes será conferida. Então as raízes da iniquidade serão cortadas, pecadores perecerão pela espada, e blasfemadores serão aniquilados em todos os lugares. Aqueles que meditam opressão e aqueles que blasfemam pela espada perecerão. E agora, meu filho, eu descreverei e mostrarei a ti o caminho da retidão e o caminho da opressão. Eu novamente os apontarei para ti, para que possas saber o que está por vir. Ouve agora, meu filho, e anda no caminho da retidão, mas evita aquela opressão, pois todo o que anda no caminho da iniquidade perecerá para sempre. Capítulo 92. Aquilo que foi escrito por Enoque. Ele escreveu toda essa instrução da sabedoria para todo homem de dignidade, e todo juiz da terra, para todos os seus filhos que habitarão sobre a terra, e para as subsequentes gerações, conduzindo-se elevado e pacificamente. Não deixes que teu espírito seja afligido, por causa dos tempos, pois o Santo, o Grande, prescreveu um período para tudo. Deixe que os homens justos se levantem do sonho, deixe-os levantar, e prossiga no caminho da retidão, em todos os seus caminhos, e deixe-os avançar em bondade e eterna clemência. Misericórdia será mostrada aos homens justos, sobre eles serão conferidos integridade e poder para sempre. Em bondade e retidão eles existirão, andarão em eterna luz, mas pecado perecerá em eterna escuridão, nem será visto daquele tempo em diante eternamente. Capítulo 93. Depois disso, Enoque começou a falar sobre o que estava contido nos livros. Ele disse: Desejo falar-vos dos filhos da justiça, dos eleitos do mundo e da planta da retidão e da verdade. Sim, eu, Enoque, anuncio-vos, meus filhos, tudo o que foi desvelado na visão celeste.
tudo o que eu sei por intermédio da palavra do santo anjo, e tudo o que aprendi das tábuas divinas. Assim Enoque começou a falar dos livros, e disse: Eu fui o sétimo a nascer na primeira semana, quando ainda tardava o julgamento justo. Mas depois de mim, na segunda semana, grande iniquidade se levantou e fraude espalhou-se. Naquela semana, o fim do primeiro acontecerá, na qual a humanidade será salva. Mas quando o primeiro é completado, iniquidade crescerá, e durante a segunda semana ele executará o decreto sobre os pecadores. Depois disso, na terceira semana, durante sua conclusão, o homem da planta dos justos julgamentos será selecionado, e depois dele a planta da retidão virá para sempre. Subsequentemente, na quarta semana, durante sua conclusão, a visão dos santos e dos justos será vista. A ordem de geração após geração tomará lugar, uma habitação será feita para eles. Então, na quinta semana, durante sua conclusão, a casa da glória e da dominação será erigida para sempre. Depois disso, na sexta semana, todos aqueles que existirem nele serão escurecidos. Os corações de todos eles estarão esquecidos da sabedoria, e nele um homem se levantará e virá. E durante sua conclusão, ele queimará a casa do domínio com fogo, e toda a raça da raiz eleita será dispersa. Depois, na sétima semana, levantar-se-á uma raça rebelde. Inúmeros serão os seus atos, mas todos eles atos de perversidade. No fim daquela semana, serão selecionados os justos, extraídos da planta eterna da justiça, para receberem o esclarecimento certo sobre toda a sua criação. Depois haverá outra semana, a oitava da retidão, para a qual será dada uma espada para executar julgamento e justiça sobre todos os opressores. Os pecadores serão entregues nas mãos dos justos, os quais, durante sua conclusão, adquirirão habitações para a sua retidão, e a casa do grande rei será estabelecida para celebrações para sempre. Depois disso, na nona semana, o julgamento da retidão será revelado para todo o mundo. Toda obra de maldade desaparecerá de toda a terra. O mundo será marcado para a destruição, e todos os homens estarão atentos ao caminho da integridade. E depois disso, no sétimo dia da 10ª semana, haverá um eterno julgamento, que será executado sobre os sentinelas, e um eterno céu espaçoso brotará no meio dos anjos. O antigo céu se apartará e passará. Um novo céu aparecerá, e os poderes celestiais brilharão com esplendor para sempre. Depois, igualmente haverá muitas semanas, que existirão em extrema bondade e retidão. O pecado nem será nomeado lá para sempre e sempre. Quem haverá de estar lá, de todos os filhos dos homens, capaz de ouvir a voz do santo sem emoção? Quem haverá capaz de pensar seus próprios pensamentos? Quem será capaz de contemplar toda a obra do céu? Quem irá compreender os feitos do céu? Ele poderá ver a sua animação, mas não seu espírito. Ele pode ser capaz de conversar lá a respeito dele, mas não de souber a ele. Ele poderá ver todas as fronteiras destas coisas e meditar sobre elas, mas ele não pode fazer nada iguais a elas. Qual de todos os homens é capaz de entender a largura e o comprimento da terra? Por quem tem sido visto as dimensões de todas estas coisas? Todo homem que é capaz de compreender a extensão do céu, qual é a sua elevação, e pelo que ele é apoiado? Quais são os números das estrelas, e onde todas as luminárias ficam no descanso? Capítulo 94. E agora me deixe exortar-te, meu filho, a amar a retidão e a andar nela, pois os caminhos da retidão são dignos de aceitação, mas os caminhos da iniquidade repentinamente falharão e serão diminuídos. Para determinados homens de uma geração serão mostrados os caminhos da violência e da morte, mas eles se manterão afastados deles e não os seguirão.
Agora também, deixe-me exortar aqueles que são justos, para que não andem nos caminhos do mal e da opressão, nem nos caminhos da morte. Não se aproximem deles, para que não pereças, mas desejas paz, e escolhei para vós mesmo a retidão e boa vida. Andai nos caminhos da paz, para que vivais e sejais encontrados dignos. Guardai as minhas palavras no fundo do vosso coração, e não permitais que deles sejam arrancadas, pois eu sei que os pecadores tentarão desencaminhar os homens para corromper a sabedoria e bani-la do meio deles, e não cessarão as tentações de toda sorte. Ai daqueles que promovem a injustiça e a arrogância, e que colocam a fraude como sua pedra angular, pois eles serão derrubados no instante e não terão mais paz. Ai daqueles que constroem as suas casas sobre pecados, pois serão arrancados dos seus fundamentos e perecerão pela espada. E aqueles que se apoiam no ouro e na prata serão injustamente reduzidos a nada no julgamento. Ai de vós, ricos, pois confiaste na vossa riqueza, e agora deveis separar-vos dos vossos tesouros. Nos dias da vossa abundância, não pensaste no Altíssimo, blasfemaste contra Deus, praticaste a injustiça, e com isso lucraste o dia do derramamento de sangue, o dia das trevas, o dia do grande castigo. Uma coisa eu vos digo, e alegra-se com a vossa ruína. Então, naqueles dias, os justos dentre vós farão os pecadores e ímpios cobrirem-se de vergonha. Capítulo 95. Pudessem ser os meus olhos uma nuvem cheia de água para poder chorar por vós. Pudessem ser minhas lágrimas como uma nuvem carregada a despejar suas águas para assim serenar a tristeza do meu coração. Quem vos permitiu a prática do ódio e da maldade? Julgamento surpreenderá os pecadores. Os justos não temerão os iníquos, porque Deus os trará novamente com seu poder, para que possa vingar-se deles de acordo com seu prazer. Ai de vós que caíste em maldições sem volta. Permaneça longe de vós a salvação, por obra dos vossos pecados. Ai, vos anuncio, vosso Criador deseja aniquilar-vos. Não haverá nenhum perdão pela vossa queda. Ao contrário, o Criador há de vós que recompensam vossos vizinhos com o mal, pois sereis recompensados de acordo com vossas obras. Ai de vós, falsas testemunhas, vós que provocais e agravais a iniquidade, pois perecereis repentinamente. Ai de vós, pecadores, pois perseguistes os justos, sereis entregues nas mãos deles, e perseguidos por causa das vossas injustiças, e será pesado o seu jugo sobre vós. Capítulo 96. Aguardai em esperança, vós justos, pois os pecadores cairão de repente diante de vós, e tereis o total domínio sobre eles. No dia da tribulação dos pecadores, vossos filhos se erguerão, se elevarão como as águias, e vosso ninho será mais alto do que o dos gaviões. Subireis às alturas, descereis aos abismos da terra, e penetrareis nas fendas das rochas, como coelhos, para todo sempre diante dos ímpios, os quais gemerão sobre vós, e chorarão como as sirenes. Tu não temerás aqueles que te aborrecem, pois a restauração será tua. A esplêndida luz brilhará ao redor de ti, e a voz da tranquilidade será ouvida do céu. Ai de vós, pecadores, vossa riqueza permite-vos a vós aparência de justos, mas vosso coração vos dá a certeza de que sois pecadores, e isso será uma prova contra vós, ao serem reveladas todas as falsidades. Ai de vós, que mastigais a medula do trigo, e bebeis vinho em grandes taças,
mas que com o vosso poder pisais os humildes. Ai de vós, que tomam água por deleite, pois repentinamente sereis recompensados, consumidos, e murchareis, porque esquecestes da fonte da vida. Ai de vós, que agem iniquamente, fraudulosamente e em blasfêmia, lá haverá uma lembrança contra vós por mal. Ai de vós, que praticaste a injustiça, a falsidade e a blasfêmia, haverá uma memória das vossas maldades. Ai de vós, poderosos, que oprimiste os justos com prepotência, pois não tarda o dia da vossa ruína. Naquele tempo, quando fordes julgados, os justos cobrarão muitos dias felizes. Capítulo 97. Tende confiança, ó justos, que os pecadores serão humilhados e aniquilados no dia da justiça. Estejais avisados que o Altíssimo pensa na sua ruína, e que os anjos do céu alegram-se com a sua desgraça. O que farão os pecadores? E para onde fugireis no dia do julgamento, quando ouvireis as palavras da oração dos justos? Vós não sereis iguais àqueles que a esse respeito testemunham contra vós. Vós sois associados a pecadores. Naqueles dias, as orações dos justos virá diante do Senhor, quando o dia do vosso julgamento chegará, e toda circunstância de vossa iniquidade será relatada diante do grande e do santo. Vossas faces se cobrirão de vergonha, enquanto todo feito, fortalecido pelo crime, será rejeitado. Ai de vós, pecadores, que no meio do mar e na terra seca são aqueles contra quem o mau testemunho existe. Ai de vós, que adquiri prata e ouro, são obtidos em retidão, e dizem: somos ricos, possuímos abundância e temos adquirido tudo o que desejamos. Apesar do ouro, da prata, da púrpura, das honras e das iguarias, por faltar-lhes o conhecimento e a sabedoria, perecerão com todos os seus tesouros. Magnificência e honras, pelo assassinato e no opróbrio, e serão lançados na maior miséria, em fornalhas ardentes. Juro-vos, pecadores, assim como nenhuma montanha foi ou será um escravo, e assim como nenhuma colina se converterá em escrava de uma mulher, da mesma forma, o pecado não foi enviado a estas. Queremos agora desfrutar o que ambicionávamos, pois economizamos dinheiro, enchemos nossos celeiros de grãos como água, e numerosos são os criados das nossas casas. Sim, e como água diluir-se-ão as vossas mentiras, pois não ficareis com a vossa riqueza, mas repentinamente ela vos será subtraída, porque lucraste tudo com injustiça, e assim sereis entregues à grande condenação. Capítulo 98. Agora eu juro, ó vós, sábios, ó vós tolos, que muito ainda havereis de experimentar sobre a terra, ainda que vós, homens, vos enfeiteis mais do que uma mulher, e mesmo que vos vistais com roupas mais coloridas do que uma donzela, tudo isso será deitado fora como água, apesar da dignidade real, da grandeza e do poder da terra. Mas sim, foi obra dos homens por si mesmos, e grande condenação atrai sobre si os que o cometem. A esterilidade não foi dada à mulher, mas é por obra das suas mãos que morre sem filhos. Eu vos juro, pecadores, junto ao grande santo, que todas as vossas obras más são conhecidas no céu, e que nenhum dos vossos atos de prepotência fique encoberto ou oculto. Não penseis em vossa mente, nem digais em vosso coração que não sabeis, nem vedes que cada pecado é anotado diariamente no céu, na presença do Altíssimo. Sabei desde agora que todos os atos de violência por vós praticados serão diariamente escritos, até o dia do vosso julgamento. Ai de vós, tolos, pois perecereis pela vossa insensatez. Não escutastes os sábios, e assim tereis péssima recompensa. Sabei que sois reservados para o dia da ruína. Não vos iludais, pecadores, de permanecer com vida, mas havereis de passar e morrer.
não haverá resgate para vós. Fostes guardados para o grande dia do juízo, o dia da tribulação e do grande opróbrio do vosso espírito. Ai de vós, duros de coração, que praticais o mal e sugais o sangue, de onde tendes as boas coisas da comida, bebida e saciedade? Unicamente de todas as coisas boas de que o nosso Senhor, o Altíssimo, dotou ricamente a terra. Por isso não tereis paz. Ai de vós, amantes das obras da injustiça, pensais que algo de bom vos possa acontecer? Sabei que sereis entregues nas mãos dos justos. Eles cortarão o vosso pescoço e matar-vos-ão sem piedade. Ai de vós que vos divertis com as aflições dos justos, pois não podereis ter esperança na vida. Ai de vós que escreveis palavras de arrogância e mentira. Eles anotam as vossas mentiras, para que todos saibam que elas tratam impiamente o próximo. Por isso não tereis paz e morrereis repentinamente. Capítulo 99. Ai daqueles que praticam obras da impiedade, que exaltam e têm em alta conta as palavras da mentira. Serão arrasados e não terão vida boa. Ai daqueles que falsificam as palavras da verdade, que transgridem a lei eterna, passando a ser o que não eram antes, isto é, pecadores. Eles deverão ser pisados sobre a terra. Naqueles dias, estejais preparados, ó justos, para trazer à lembrança vossas orações e apresentá-las como testemunho diante dos anjos, para que estes também lembrem ao Altíssimo os delitos dos pecadores. Naqueles dias de desgraça, os povos entrarão em tumulto e insurgir-se-ão as gerações. Naqueles dias, os necessitados chegarão ao ponto de carregar os seus filhos para abandoná-los em seguida, de sorte que eles morrerão por sua causa. Sim, abandonarão seus filhos e não voltarão mais para eles, não tendo mais nenhuma piedade para com seus queridos. Uma vez mais vos juro, pecadores, que o pecado fica reservado para um dia interminável de derramamento de sangue. Uns venerarão as pedras, e seus olhos serão cegados pelas vacilações do seu íntimo e pelas suas alucinações, por praticarem todas as suas obras no mundo da mentira e invocarem as pedras, tornar-se-ão ímpios e acovardados. Mas naqueles dias serão felizes todos os que conhecem e aceitam as palavras da sabedoria, que respeitam os caminhos do Altíssimo, que andam nas sendas da sua justiça, e que não pecam junto com os ímpios, pois eles serão salvos. Ai de vós, que utilizastes medidas mentirosas e falsas, e ai daqueles que provocam a violência sobre a terra, pois todos serão completamente destruídos. Ai de vós, que construí as vossas casas com o suor dos outros, e cujos materiais, telhas e pedras, são os do pecado. Digo-vos, não terei paz. Ai daqueles que desprezam o equilíbrio e a herança eterna dos seus pais, e cujas almas aderiram aos deuses falsos. Eles não terão paz. Ai daqueles que praticam a injustiça, que praticam a violência e que matam o seu próximo até o dia do grande julgamento, pois ele derrubará a vossa grandeza ao chão, trará preocupação aos vossos corações, despertará o espírito da sua ira, e a vós todos serão aniquilados com a espada. E todos os justos e santos lembrarão neste momento outros imagens feitas de ouro, prata, madeira e argila. Outros ainda, por insensatez, recorrerão a espíritos impuros, demônios e toda sorte de imagens de ídolos, mas deles não receberão nenhuma ajuda. Tornar-se-ão ímpios pela tolice do seu coração, comendo os vossos pecados. Capítulo 100. Naqueles dias, os pais serão mortos, juntamente com seus filhos no lugar, e os irmãos levar-se-ão mutuamente ao extermínio, até correrem rios do seu sangue. Pois ninguém segurará compassivamente a mão que golpeou seu filho, ou seu neto, e nenhum pecador se deterá no assassínio do seu honrado irmão. Um trucidará o outro,
da manhã à noite. Então o cavalo atravessará os rios com o sangue do pecado até o peito, e o carro afundará nele até o topo. Naqueles dias descerão os anjos que se esconderam, e reunir-se-ão no lugar todos aqueles que do alto trouxeram o pecado, e o Altíssimo erguer-se-á naquele dia do juízo, para realizar o grande julgamento dos pecadores. Então, dentre os anjos santos, ele estabelecerá a guarda sobre todos os justos e santos, para que os protejam como as pupilas dos olhos, até que tenha eliminado toda a maldade e todo o pecado. Mesmo que os justos durmam um longo sono, nada precisam temer. Então os filhos da terra olharão para o sábio e se convencerão e entenderão todas as palavras deste livro. Reconhecerão que a sua riqueza não poderá salvá-los na hora da sua perdição pelos pecados cometidos. Ai de vós, pecadores, no dia da grande angústia, vós que castigais e queimais os justos, sereis castigados pelas vossas obras. Ai de vós, duros de coração, por estardes sempre atentos em conceber o mal. Por isso sereis acometidos de pavor, e ninguém vos prestará ajuda. Ai de vós, pecadores, pois havereis de arder no fogo crepitante, por causa das palavras da vossa boca, e por causa das obras das vossas mãos, praticadas na impiedade. Tende certeza de que ele inquirirá os vossos pecados, por intermédio dos anjos do céu, do sol, da lua e das estrelas, porque fizestes acontecer o julgamento dos justos sobre a terra. Ele então convocará as nuvens, o orvalho e a chuva, para testemunharem contra vós. Todos eles serão retidos, para não descerem sobre vós, e assim vos lembrais de vossos pecados. Dai então presentes à chuva, para que ela não se retenha e continue a cair sobre vós. Presenteai o orvalho, para verdes se ele se esparze após receber de vós ouro e prata. Quando naqueles dias vos atacarem a geada e a neve com o seu frio, e as tempestades de neve com suas calamidades, não tereis como resistires. Capítulo 101. Filhos de Deus, observai o céu e cada uma das obras do Altíssimo. Temei-o e não façais nenhum mal em sua presença. Se ele fechar as janelas do céu e suspender o orvalho e a chuva, para que deixe de derramar-se sobre a terra por causa de vossos pecados, que havereis de fazer, se ele mandar sua ira sobre vós, por causa das vossas temem o mar? Os pecadores, no entanto, não temem o Altíssimo. Capítulo 102. Para onde quereis fugir naqueles dias? E como vos salvareis quando ele lançar sobre vós um fogo devorador? Não havereis de temer e tremer quando ele trovejar sobre vós a sua palavra? Todas as luminárias serão sacudidas pelo tremor, e a terra inteira se assustará, estremecerá e será possuída pelo pavor. Todos os anjos então cumprirão as suas ordens, procurando desviar-se do semblante da grande majestade. Os filhos da terra tremerão e se apavorarão. Vós, porém, pecadores, sereis malditos para sempre, e não tereis paz. Mas vós, almas dos justos, não temais as obras, de nada adiantarão as súplicas, pois proferistes palavras de orgulho e arrogância contra a sua justiça, e por isso não tereis paz. Não vedes quando os marujos entram em pânico, quando suas embarcações são batidas pelas ondas e sacudidas pelos ventos? Apavoram-se, porque levam consigo seus melhores pertences, e assim ficam abalados no seu coração, pois o mar poderá tragar seus bens e fazê-los perecer junto com eles. Por acaso o mar inteiro, com todas as suas águas e todos os seus movimentos, não é uma obra do Altíssimo? Não foi ele quem estabeleceu os limites de todas as tuas atividades e que o cercou de areia por todos os lados? Há uma ameaça dele. O mar estremece e seca, e morrem todos os seus peixes, e tudo mais que está no seu seio. Mas vós, pecadores da terra,
Não temeis. Não foi ele quem criou o céu, a terra e tudo o que esta contém? Quem foi que deu o entendimento e a sabedoria a todos aqueles que se movem na terra e no mar? Por acaso os marujos não... Tende esperança, vós todos que morreste na justiça. Não vos lamenteis por ter a vossa alma descido na tristeza, ao mundo inferior, e por não ter o vosso corpo em vida recebido o correspondente da vossa virtude. Aguardai tão somente o dia do julgamento dos pecadores, o dia da condenação e do castigo. Os pecadores assim dizem de vós quando morreis. Da mesma forma que morremos, morrem também os justos. De quem valem as suas obras? Na verdade, assim como nós, também eles morrem na tristeza e na escuridão. Qual a vantagem deles sobre nós? Nesse aspecto somos iguais a eles. Que receberão eles e o que verão na eternidade? Na realidade, eles morreram, e a partir desse momento e para toda a eternidade, não veem mais luz alguma. Digo-vos, pecadores, vós vos regozijais ao comer e beber, ao roubar e pecar, ao deixar os homens nus, ao herdar riquezas e ao desfrutar dias esplêndidos. Vistes como foi o fim dos justos, e como nenhum delito foi encontrado neles até o dia da sua morte? Eles pereceram, e passam a ser como se nunca tivesse existido, e seus espíritos, na tristeza, desceram ao mundo inferior. Capítulo 103. Agora, ó justos, eu vos juro diante da majestade, daquele que é o grande e excelso, e poderoso na sua realeza, juro-vos diante da sua magnificência, eu conheço um segredo. Eu li as tábuas divinas e os livros santos, neles eu vi escrito e assinalado: todo o bem, toda a alegria e honra estão preparados e consignados para os espíritos daqueles que morreram na justiça. Toda sorte de bem vos será concedida, em recompensa pelo vosso esforço, e o vosso destino será melhor do que os dos vivos. O espírito daqueles que dentre vós morrerem na justiça viverá, alegrar-se-á e será bem-aventurado. As almas não perecerão, nem se apagará a sua lembrança da face do excelso, por todas as gerações do mundo. Por isso, deixai de vos preocupar com as humilhações sofridas. Ai de vós, pecadores, ao morrerdes na plenitude dos vossos pecados, enquanto os vossos cúmplices dizem: felizes são os pecadores, viveram bem todos os dias da sua vida, morreram na felicidade e na riqueza, não conheceram na sua vida nem aflição nem derramamento de sangue, morreram honrados, e nenhum julgamento aconteceu contra eles ao longo da sua vida. Então não sabeis que as suas almas foram mandadas mãos contra nós. Capítulo 104. Juro-vos, ó justos, que no céu os anjos da divina majestade lembram-se de vós com benevolência. Vossos nomes estão escritos junto à glória ao mundo inferior, para então serem presas de grande aflição. O vosso espírito será entregue às trevas, aos grilhões e às chamas do fogo, no dia em que se verificar o grande julgamento. Ai de vós, não conhecereis a paz. Não deixeis que os justos e bons que passaram desta vida digam as seguintes palavras: nos dias da nossa vida, cansamo-nos e suportamos muitas fadigas, fomos acometidos de muitos males, esgotamos-nos, reduzimos-nos a poucos e enfraqueceu-se o nosso espírito. Fomos desprezados e não encontramos ninguém que nos apoiasse, ao menos com uma palavra. Fomos perseguidos e aniquilados, e já não desejávamos mais ver a vida no decorrer dos dias. Esperávamos ser a cabeça, mas na realidade passamos a ser a cauda. Esgotamos de tanto esforço, mas não recebemos a paga da nossa fadiga. Passamos a ser comida dos pecadores e ímpios, e estes colocaram sobre nós o seu jugo pesado. Os que nos odiavam e nos maltratavam
assumiram o domínio sobre nós. Curavam-nos nossa cabeça, mas eles não tinham nenhuma compaixão para conosco. Procurávamos fugir deles para pôr-nos em segurança e obter um pouco de paz, mas não encontrávamos sequer um lugar onde pudéssemos nos refugiar e assim livrarmos deles. Em nossa aflição, queixávamos junto às pessoas e reclamávamos daqueles que nos supliciavam. Eles, porém, não davam atenção aos nossos clamores e nem ao menos queriam escutar a nossa voz. Em vez disso, davam apoio àqueles que nos roubavam, engoliam e menosprezavam, dissimulavam sua prepotência e não nos retiravam o jugo imposto por aqueles que nos sugavam, dispersavam e matavam, acobertavam seus atos de homicídio e não hesitavam a levantar suas Altíssimo. Tende confiança. Anteriormente fostes abandonados ao opróbrio, à desgraça e às privações, mas agora havereis de luzir como as luminárias do céu. Brilhareis e sereis vistos, e as portas do céu estarão abertas para vós. Pedi simplesmente o julgamento, e este virá, pois as vossas tribulações serão convertidas no castigo dos chefes e de todos os ajudantes dos vossos saqueadores. Aguardai e não desisti da vossa esperança, pois sereis contemplados com uma grande alegria, como os anjos do céu. Que deveis fazer? Não necessitareis esconder-vos no grande dia do juízo, pois não serão encontrados como os pecadores. O julgamento eterno ficará longe de vós por todas as gerações do mundo. Não temais, ó justos, quando virdes os pecadores crescendo forte e prosperando em seus caminhos, não sejais companheiros com eles, mas mantei longe de sua violência, porque é a vez de tornar-se companheiros do exército do céu. Pecadores, embora digais que nenhum dos vossos pecados será conhecido e anotado, na realidade, eles, os anjos, escrevem todos os vossos delitos diariamente. Digo-vos agora que a luz e as trevas, o dia e a noite, veem os vossos pecados. Abandonai a impiedade do vosso coração. Não mintais, não distorceis as palavras da verdade. Não desvirtueis com mentiras as palavras do Santo e Altíssimo. Afastai-vos da adoração dos vossos ídolos, pois todas as vossas falsidades e enganos não conduzem de forma alguma à retidão, mas sim a um grande pecado. Conheço também o segredo de que muitos pecadores modificam e distorcem de várias formas as palavras da verdade. Intercalam dizeres corruptos e mentirosos, introduzem grandes falácias e escrevem livros sobre seus próprios pensamentos. Porém, se nas suas línguas traduzirem corretamente todas as minhas palavras, se nada alterarem e nada omitirem nos meus dizeres, e se tudo transcreverem conforme é justo, isto é, tudo quanto anteriormente sobre eles testemunhei, então posso revelar-vos outra coisa que é do meu conhecimento. Os livros serão entregues aos justos e aos sábios, aos quais proporcionarão muito contentamento por causa da honestidade e da sabedoria. Aos filhos da terra e testemunhar-lhes a sua sabedoria. Mostrai-lhe, pois sereis para eles como os seus guias e como um galardão para toda a terra. Pois eu e meu filho estaremos para sempre junto deles, ao longo da sua vida, nos caminhos da verdade. Vós tereis a paz. Alegrai-vos, ó filhos da verdade. Amém. Capítulo 106. Depois de alguns dias, meu filho Matusalém escolheu uma mulher para seu filho Lameque. Ela engravidou e deu à luz um menino. O seu corpo era branco como a neve e vermelho como uma rosa. Os cabelos da sua cabeça eram como a lã e os seus olhos como os raios do sol. Quando abriu os olhos, encheu a casa de luz como o sol, e toda ela ficou muito iluminada. Nesse momento, ainda nas mãos da parteira, ele ergueu-se, abriu a boca e falou com o Senhor da Justiça. Então seu pai, Lameque, teve medo e fugiu. Foi para junto do seu pai Matusalém.
e falou-lhe: Tenho um filho prodigioso, não se parece com uma pessoa humana, mas sim com os filhos do Deus do céu, pois a sua natureza é diferente. Ele não é como nós. Seus olhos assemelham seus raios do sol e seu semblante revela majestade. Tenho a impressão de que ele não descende de mim, e pressinto que nos seus dias acontecerá um fenômeno sobre a terra. Meu pai, estou agora aqui para rogar-te encarecidamente que procures o vosso pai Enoque, para saber dele toda a verdade, pois ele habita junto com os anjos. Depois que Matusalém escutou as palavras do seu filho, veio ter comigo nos confins do mundo, pois tinha conhecimento de que me encontrava aqui. Ele me chamou em alta voz, e eu ouvi a sua voz. Cheguei então junto dele e falei: Meu filho, aqui estou. Por que vieste a mim? Ele respondeu: Eu te procurei por causa de algo que me perturba, um fenômeno inquietador. Escuta, pois, meu pai. Nasceu um filho ao meu filho Lameque, mas a sua forma e sua natureza não se parecem com as de um homem. A cor do seu corpo é mais branca do que a neve. Quando lhes forem transmitidos os livros, acreditarão neles e alegrar-se-ão com eles. E todos os justos que neles descobrirem os muitos caminhos da retidão terão a sua recompensa. Capítulo 105. Naqueles dias, diz o Senhor, devereis convocar e mais corada do que a rosa. Os cabelos da sua cabeça são mais altos do que a lã branca, e seus olhos são como os raios do sol. Quando ele abre os olhos, eles iluminam toda a casa. Ele ergueu-se entre as mãos da sua parteira, abriu a boca e louvou o Senhor do céu. Mas seu pai, Lameque, teve medo e fugiu para junto de mim. Não acreditava que fosse seu filho, mas sim uma reprodução dos anjos do céu. Assim eu vim ter contigo para saber de ti a verdade. Então eu, Enoque, respondi e falei-lhe: O Senhor deseja criar algo de novo sobre a terra. Eu já tinha visto isso numa visão, e sobre ela já te falei, a saber que no tempo do meu pai Jared, alguns dos anjos do céu transgrediram o mandamento do Senhor. Sim, eles cometeram um pecado e desobedeceram à lei. Misturaram-se com mulheres e pecaram com elas. Casaram-se com algumas delas e geraram filhos. Virá agora uma grande destruição sobre toda a terra. Acontecerá um dilúvio e imensa ruína por 1 ano. Esse filho que vos nasceu será resguardado sobre a terra, e com ele salvar-se-ão os seus 3 filhos, enquanto todos os demais homens morrerão. Ele e seus filhos serão postos a salvo. Aqueles haviam gerado gigantes sobre a terra, não segundo o Espírito, mas sim segundo a carne. Assim um grande castigo recairá sobre a terra, e esta será então expurgada de toda a imundície. Dize, porém, ao teu filho Lameque que o recém-nascido é realmente seu filho, e ele lhe deu o nome de Noé, pois ele restará, e com os seus filhos se salvará da destruição que acontecerá sobre a terra inteira, por causa de todos os pecados e de toda a impiedade praticada nos seus dias na terra. Em tempos posteriores, o pecado será ainda maior do que aquele primeiro que foi cometido sobre a terra, pois eu conheço os segredos dos santos. O Senhor revelou-os para mim, eu os li nas tábuas divinas. Capítulo 107. Nelas eu vi escrito que gerações após gerações haveriam de pecar, até o aparecimento de uma geração de justiça. Quando então serão tirados os delitos, aguardai tão somente. Virá o tempo do completo desaparecimento do pecado. Os nomes dos pecadores serão apagados do livro da vida e dos livros santos, ficando seus descendentes para sempre eliminados. Seus espíritos serão derribados por terra. Gritarão e amaldiçoarão num lugar imenso e deserto, ardendo no fogo, e isso não terá fim. Lá eu vi algo parecido com uma nuvem imensa. Por causa do seu volume, não pude abrangê-la com os olhos. Vi também o fogo de labaredas claras, e algo que se assemelhava às montanhas ardentes, que se moviam de cá para lá, em círculo.
Então eu perguntei a um dos santos anjos que estavam comigo: que é essa coisa que arde? Não é um dos fogos do céu, mas apenas uma chama que brilha, e nela se descobrem gritos, choros, lamentações, torturas e grandes sofrimentos. Então ele disse-me: neste lugar que estás vendo, serão trazidos os espíritos dos pecadores, bem como dos blasfemos e dos que falsificam tudo que o Senhor, pela boca dos profetas, anunciou sobre o futuro. Pois cada coisa que eles fazem está escrita e assinalada no alto do céu, para que os anjos a leiam e saibam o destino dos pecadores, conheçam o destino dos humildes.